do real para cá. E a gente, uma coisa que, André, que você sempre fala muito com relação ao plano real, o que aconteceu no plano real, você falou, a gente não acertou várias coisas na economia, que eu gostaria de passar com alguma delas com você. Mas uma coisa que você sempre teve uma palavra sobre, uma opinião forte sobre, foi o fato de que o real, desde a sua incepção, né, desde que você estabilizou a moeda no Brasil, a gente sempre viveu com um regime de juros muito altos no Brasil, né? Foi um regime de juros reais muito alto, que chegou a 40%, e você teve diferentes estágios dele, mas sempre presente ali, um fiscal frouxo, um monetário apertado, e na sua concepção, vi algumas entrevistas suas, limitando a capacidade de crescimento do Brasil. Como é que você vê essa questão? Como é que você analisa essa questão? É verdade, e eu mudei muito meu entendimento sobre isso, né. Aliás, como eu mudei o meu entendimento sobre grande parte da teoria macroeconômica, em particular sobre a teoria monetária, Uhum. macroeconômica monetária. Primeiro, a taxa de quando o real foi introduzido, a que a taxa de juros interna básica fosse muito alta, era relativamente previsível e compreensível. O Brasil estava saindo de um período, lembre-se, eu tinha acabado de assinar o acordo com os credores externos, saindo da moratória em dezembro Uhum. de 93, né? E o Brasil ainda era um país meio traumatizado pela restrição externa, por a falta de divisas, né? Não tinha reserva suficiente, etc. Então, de certa forma, era importante garantir que você tivesse um fluxo financeiro de capitais que entrasse para o Brasil, ou pelo menos que não saísse Uhum. do Brasil. Então, a taxa de juros alta doméstica faria esse papel. De certa forma, no paper, de Pércio e eu, o Larida, discute-se um pouco o que queria ancorar a nova moeda. E essa ancoragem lá, ele discute uma ancoragem vixeliana, que a ideia é a ancoragem através da taxa de juros que faria essa estabilização. Isso lá atrás. Então, claramente, você saísse no período inicial, onde a nova moeda, a URV, se transformasse no real e você tivesse um período de taxa de juros alta, era previsível e razoável. E tanto que assim saiu, a taxa de juros brasileira era tão alta que teve um tal influxo de capitais e deixou o real flutuar em relação ao dólar, e o real se valorizou e passou a valer mais do que $1. Se não me engano, chegou até 83 centavos de reais por dólar, né? Então, isso tinha uma funcionalidade, a taxa básica de juros alta do muito tempo. Segundo, embora o Brasil nunca tenha sido uma economia que se dolarizou, onde as pessoas usassem o dólar como referência de preços de contratos, por exemplo, ao contrário da Argentina, onde isso era muito marcado e continua, já havia sinais grandes de alguns contratos em dólares, etc. E quando o real se valorizou em relação ao dólar, imediatamente as pessoas trocaram os contratos em dólares por contratos em reais, que aumentou muito assim a confiança do real nesse período. Então, a taxa de juros muito alta era compreensível e, de certa forma, justificada, né? Bom, o prolongamento de uma taxa de juros real muito alta por todos esses anos, que nós estamos falando agora de 30 anos, né, é uma pergunta extraordinariamente, olha, por que isso? Inicialmente, a minha resposta para mim, era a resposta tradicional, que o Brasil precisa de uma taxa de juros muito alta, porque a taxa de poupança do Brasil é muito baixa. A taxa de poupança privada é baixa, e esse é verdade um dado, e a taxa de poupança do setor público é negativa, o setor público é deficitário. Então você precisa de uma taxa de juros muito alta para induzir essa poupança e viabilizar que o Brasil não tenha problema de excesso de demanda e que a inflação volte. Hoje eu acho que isso
é um erro, é um equívoco, não é verdade. A taxa de juros no Brasil é alta porque o Banco Central mantém a taxa de juros alta, só por isso. E preciso dizer o que é a taxa de juros. Já escrevi sobre isso várias vezes. Existem muitas taxas de juros. Então, se falar a taxa de juros é alta porque o spread bancário é alto, porque o sistema é isso, são outras coisas. A taxa na ponta do crédito é uma coisa, nós estamos falando da taxa básica da economia. A taxa que é paga pelo Banco Central nas reservas bancárias, a chamada taxa Selic. Essa taxa, quem fixa é o Banco Central. E fixa exclusivamente isso. Agora, não, mas essa taxa precisa dessa taxa para impedir a inflação. Isso eu acho que é um equívoco. Não existe, a inflação não responde diretamente à taxa básica de juros. Sem ficar exageradamente chato e acadêmico, o mecanismo de transmissão tradicional sobe a taxa de juros sobe a taxa de juros, cai o dispêndio, investimento e consumo, a economia fica com capacidade ociosa provoca desemprego baixa a inflação através da curva de Phillips. Tradicional, desde os anos 50, que essa é a macroeconomia que se ensina nas escolas de economia, feito pelo menos nos cursos de graduação, quase que até hoje. Primeiro, a curva de Phillips, a relação inversa entre desemprego e inflação, desapareceu. Já desapareceu há uns 20 e poucos anos. Ficou completamente horizontal. Por quê? Existem várias explicações. Algumas, olha, o emprego formal reduziu-se muito, o poder dos sindicatos e dos grandes contratos de emprego desapareceu, e hoje a relação entre desemprego e inflação inversa da curva de Phillips é muito fraco ou inexistente. Então, como é que a taxa de juros afeta o dispêndio e a economia? Olha, não se sabe. Por canais diversos, não especificados, etc., a taxa de juros faz a economia despender menos. Você acha que no Brasil o desemprego cai? Porque a gente olhou alguns dados disso, o desemprego cai depois da recessão e não antes da recessão aqui no Brasil. Normalmente a gente olha os dados, a coisa mais difícil de ceder aqui no Brasil é o desemprego subir. Normalmente acontece depois da crise, não antes da crise, porque se... Isso só reforça o argumento. Exatamente, eu estou reforçando o teu Você está argumento. dizendo, olha, além de não responder ao desemprego, a recessão não provoca desemprego imediatamente no Brasil. Tem uma recessão, mas sim, a recessão provoca desemprego. Né? Mas é muito lagging, né? No Brasil é muito lagging. Eu não sei quanto você sabe, cada vez mais como a gente sabe, o emprego formal, o emprego CLT, tem perdido espaço na economia. E não é só por causa da informalidade, não. Por causa hoje está todo mundo funcionando como um autônomo prestador de serviços. E isso é verdade em todo o mundo. Então, um ponto que causa enorme polêmica, mas eu acho impressionante que não se entenda isso, é que Deixa eu dar uma parada e dizer o seguinte. Para mim ficou claro, eu em 2017 tirei um tempo e fui ser professor visitante na Universidade de Colômbia. Meu objetivo era fazer um ensaio sobre a evolução da teoria e da prática monetária no mundo e a sua aplicação no Brasil, desde os anos 50, desde o período a tentativa de estabilização de Eugênio Goudin no início dos anos 50 até chegar ao real. E eu tinha ficado um pouco afastado assim da parte acadêmica em teoria monetária, fui reler o que se escreveu nesse período sobre teoria monetária, para entender, inclusive, como é que se passou daquilo que todo mundo achava que a teoria monetária é a teoria quantitativa da moeda. Existe uma relação proporcional entre quantidade de moeda, emissão de moeda e preços e inflação. Isso desapareceu. E a teoria monetária, a partir do final dos anos 90, sobretudo no início do século XXI, a teoria monetária não falava mais nem, os modelos macroeconômicos não falavam mais nem em moeda. A moeda não existia. Você tem a taxa de juros e a taxa de juros
afeta expectativas, e expectativas afetam diretamente a inflação. Como é que se passou de uma coisa para outra sem se dizer, olha, aquilo estava errado ou aquilo estava certo? E, claramente, primeiro aquilo estava flagrantemente errado, porque o Banco Central não controla a quantidade de moeda, não controla a base monetária. Perfeito? Algo que qualquer pessoa que passou por uma experiência prática no Banco Central sabe disso. Um instrumento de política monetária do Banco Central, que deveria ser chamado de política de juros, não política monetária, é a taxa básica de juros. Se ele tentar controlar a quantidade, a base monetária, que é as reservas bancárias, ele vai provocar uma crise de liquidez gigantesca ou vai fazer colapsar a taxa de juros para zero. Então ele controla a taxa básica de juros. Isso que a teoria, a partir dos anos 90, incorporou, mas sem explicar que não, alguma coisa aconteceu, mudou, mas não estava errado o que se estava falando lá atrás sobre moeda. Mas o fato é que está muito claro que não só o Banco Central não controla a base monetária, como a moeda é criada não só pelo Banco Central, mas pelo sistema bancário. Banco emite moeda. Banco comercial emite moeda. Tá? Banco não é como se aprende nos cursos a menos de graduação de economia. O banco não é um intermediário entre aquele que tem excesso de poupança, ou seja, que tem poupança, tem mais renda do que tem dispêndios, então ele criou uma poupança. Então o banco ele é intermediado pelo sistema bancário para aqueles que querem ter mais dispêndio do que tiveram renda, seja para investir ou seja para consumir. É assim que é ensinado e que é pensado o tempo todo a questão de crédito. E não é verdade, não é assim. Banco não precisa de depósito para emprestar. Ele empresta, perfeito? Aliás, isso já falei com vários homens práticos de banco, como eu trabalhei em banco a vida toda, para mim eu já vi dos dois lados, não no Banco Central e no banco privado. O banco empresta quando você tem olha, eu tenho um bom risco, eu tenho um bom tomador. Depois, mas você não pergunta, não liga para a tesouraria, tem um CDB suficiente para emprestar? Não, você empresta, depois você vai captar. E você vai captar, entre outras coisas, você capta como? Capta usando o seu colchão que você tem de títulos públicos, você ficou com menos reservas do que você precisa, você vai lá e capta no Banco Central. Então, é assim que funciona. Você cria o depósito, né? Você dá o depósito. Quando o banco dá o crédito, ele cria o depósito. Ele cria de doar. Na hora. Ele cria na hora. Na hora, perfeito. Mas isso não é assim que é ensinado, e as pessoas ficam com isso na cabeça. Então, ou seja, a macroeconomia convencional, até muito recentemente, até hoje ainda, em grande parte dela, não leva em consideração a noção de crédito. A noção de que uma economia, para investir, para consumir e investir, não precisa de poupança, de renda gerada e não despendida. Como você acha? Ela não basta ter crédito. Algo que, dentre os economistas do século XX, quem chamou a atenção disso clarissimamente, diz, olha, o capitalismo é crédito e inovação. É Joseph Schumpeter. Não diz, olha, a economia capitalista contemporânea, financeira, é crédito e inovação tecnológica. E o outro macroeconomista que mostrou a segunda faceta dessa economia é o Minsky. Ele diz, olha, e essa economia tem uma tentação, ela expande crédito demais, tem uma crise, tem um crash e depois volta. Muito bem, muito diferente da macroeconomia convencional ensinada. Mas é muito difícil vencer as ideias estabelecidas. O que é muito curioso que são ideias estabelecidas, e essas ideias que parecem ser contracorrente ou heterodoxas, não são ideias novas. Isso é uma discussão que vem desde o século XVIII. A ideia de que, de novo, Schumpeter, como autor da grande história do pensamento econômico, desclassificou de duas visões da moeda. Tá? A visão da moeda como crédito
e a visão da moeda como uma coisa de transações. Mudou a visão da moeda como mercadoria e a moeda como unidade de crédito, unidade de conta. E a moeda contemporânea é uma moeda, é uma unidade de conta, uma unidade de crédito. Ela não tem valor intrínseco, desde que acabou com Bretton Woods. Já quase toda a base monetária é crédito, né? As pessoas A não base sabem disso. A monetária base monetária é crédito. A base monetária é um crédito. Tá? É o que é. E quando o Banco Central, o Tesouro gasta, ele cria poder aquisitivo e necessariamente emite. Ele emitiu. Depois o Banco Central ele vai lá e diz, olha, a gente organizou institucionalmente que quando você separou o Banco Central do Tesouro, que aliás no Brasil não era separado, foi quando eu estava lá que foi criada a Secretaria do Tesouro e acabou a conta movimento. Eu consegui explicar para o Gilson Funaro o que era a conta movimento, ele ficou assim assustado e aí se criou a Secretaria do Tesouro. Bom, mas a separação, então se diz, olha, o Tesouro ele gastou, para ele gastar ele precisa de quanto é que ele precisa, como é que ele faz isso? Ele não pode mandar o Banco Central emite, ele tem que vender títulos para receber esse dinheiro. Mas ele, ao gastar, ele já emitiu o dinheiro. Só que ele tem que vender título, é uma questão contábil de organização institucional que exige isso dele. Mas o governo gasta, emitiu. E o Banco Central é a mesma coisa. O Banco Central, quando qualquer coisa quando ele acredita reservas no sistema, por qualquer razão ele emitiu. Quando alguém houve uma entrada de divisas de vários estrangeiros, houve uma grande, os exportadores fecharam o câmbio, ele compra os dólares e emite moeda. Perfeito? É exatamente isso. Aí, como é que ele retira essa moeda que ele emitiu, essa emissão? Retira, hoje em dia, em grande parte, através de operações compromissadas, poderiam ser substituídas por um depósito remunerado do Banco Central, como é no Fed hoje. Que simplesmente reduziria, como isso é mais ou menos uns 18%, 20% da dívida pública, reduziria a dívida pública brasileira em 20%. O valor que você vê lá. Então, em vez de ser 80%, a dívida bruta ser 83%, se contar do PIB, seria 65% do PIB. Não mudou nada substantivamente, perfeito? Mas não é, vou entender como estudo e não contabilidade. E onde eu queria chegar, o ponto é que está muito claro, e já tem muita gente hoje começando a entender isso, é que política monetária e política fiscal não são apenas indissociáveis, não podem ser conduzidas de forma contraditória, mas mais do que isso, política monetária e política fiscal são a mesma coisa. Política monetária é política fiscal. Política monetária numa economia fiduciária é política fiscal. Por quê? Toda expansão de moeda é um gasto do setor público, consolidado, sempre, sempre. Isso ficou muito claro com o quantitative easing nos Estados Unidos, quando o Banco Central expandiu, comprou títulos públicos e monetizou uma grande parte da dívida para evitar um crash financeiro e expandiu a base monetária em 2008 e por 6 a 7 vezes o que era. Então multiplicou por 6 ou 7. A teoria tradicional diria, olha, vamos ter uma explosão inflacionária. O que aconteceu? Nada, pelo contrário, nós passamos mais de 10 anos até a pandemia, depois da pandemia, beirando a deflação no mundo todo. E com juros reais negativos. E com juros reais negativos. E com juros reais próximos de zero ou negativo. Então, olha, alguma coisa está profundamente errada naquela teoria. Não precisa ser um gênio para isso. Agora, é impressionante como porque eu disse isso, escrevi isso de algumas coisas, eu fui considerado um herege. Um herege. Mas e os economistas ainda se pretendem cientistas, que olham a realidade e confirmam os fatos. Olha, é tão flagrantemente falso que não é possível. Aí fala, não, mas tem sempre uma explicação.
não, o quantitative não é bem expansão da base, A não, velocidade caiu. a base caiu, houve uma função, a verdade, a base caiu não é possível, não dá para dizer que a A base velocidade, caiu. dizem que a A velocidade velocidade não, mas a velocidade, quando no MIT, que os meus professores no MIT eram muito críticos, eram muito críticos do monetarismo meio simplista de Chicago, lá Milton Friedman, etc. E o Franco Modigliani, que depois também ganhou o prêmio Nobel, contava uma história que eu achei muito interessante sobre a teoria quantitativa da moeda. Ele dizia, olha, a base, a velocidade, que é a relação mv igual a py, quer dizer, v que é a velocidade, é constante. É constante exatamente como a relação de uma antena de um carro em velocidade em relação ao carro. É constante enquanto você não tenta segurar o carro pela antena. Se você tentar segurar o carro pela antena, pô, então olha, ela é constante, mas não é passível de ser usada operacionalmente. Então, se você faz uma coisa, a velocidade cai. Se você faz outra, ela aumenta, então ela não é constante. Perfeito? Não tem... E essa visão, essa negação da realidade, tem uma outra coisa. O Milton Friedman é um habilidosíssimo, inteligentíssimo homem de marketing, de retórica. E uma das coisas extraordinárias é que a inflação é sempre, em toda parte, um fenômeno monetário. O que quer dizer isso? Entenda o que você quiser, perfeito? Depois ele fala, não, olha, o problema é que a relação entre moeda e inflação, a relação entre moeda e inflação, ela funciona com defasagem, lags, longos e variáveis. Quando você diz que uma coisa funciona com defasagens longas e variáveis, você está dizendo assim, não tem a menor ideia como é que elas funcionam. É sempre possível, não, a defasagem agora é maior. Não funcionou, a gente apertou. Mais longa, né? Mais longa. Só vai aparecer daqui a 10 anos. Isso é a coisa menos científica do mundo. Se uma relação não é estável, ela é longa e variável, ela não é científica, não pode usar isso como evidência de nada. Obviamente, perfeito? Então, isso está errado, profundamente errado. E hoje, primeiro, a ideia de que o Banco Central não controla a base monetária ficou clara nos anos 90. O Ben Bernanke, nós somos colegas no MIT, ele entrou junto comigo, saiu junto comigo lá o Ben Bernanke, que estudou teoria monetária, fez um livro sobre a crise de 30, etc., foi o primeiro que começou a mostrar isso claramente. Olha, o Banco Central não controla a base monetária. Depois, vários outros economistas, macroeconomistas começaram a mostrar isso com toda a clareza. Mas hoje, até essa visão pós-macroeconomia de agregados monetários, que é a macroeconomia sem agregados monetários, que é basicamente a macroeconomia do modelo de Dynamic Stochastic General Equilibrium, DSGEM Models, também está anacrônica. Perfeito? Ela não funciona mais. E nós precisamos entender o que está por trás disso, porque, ao contrário, houve um certo momento em que essa organização mental de macroeconomia com isso foi funcional, ajudou a organizar melhor a macroeconomia. Por quê? Onde é que está aí? Ao dizer isso, eu interrompo essa longa exposição. Onde é que está o X da questão? A moeda é um passivo do setor público, do Estado. A moeda fiduciária é só um passivo do Estado. Então, ela é dívida pública. A única diferença entre a moeda e dívida pública, como se entende, era que a dívida era mais longa, pagava juros e era resgatável. E não tinha liquidez, porque você não tinha liquidez em dívida pública. O comprador era o comprador final da dívida. A partir do século XX, que você passou a ter mercados muito líquidos de dívida pública, a distinção de liquidez acabou. Toda dívida pública é perfeitamente líquida. Vocês que trabalham no mercado financeiro, eu imagino, sabem que você vende e compra um título público assim com um spread nenhum, irrisório, de mínimos de basis point. Então, a dívida pública é perfeitamente líquida. Então, qual é a diferença entre uma dívida e a moeda?
A moeda é uma perpetuidade que não paga juros, mas é uma dívida do governo. E uma perpetuidade que não paga juros, mais ou menos, não paga juros enquanto você não está com ela em depósito, porque hoje em todos os depósitos ela paga juros. Uhum. Então, é só a moeda física, mas a moeda física está desaparecendo. Está aqui tá o Pix, as moedas digitais, estão na nova revolução da moeda. E a teoria monetária não se atualizou. Não se atualizou para entender o que isso significa. Quais são as implicações disso. Eu acho, portanto, que você vê como é que é ensinado isso até hoje nas escolas de economia, de acordo com um modelo conceitual, que, como eu tenho dito muito, é um modelo de matemática, né, de segunda linha. Olha, você quer ser matemática aplicada fraca, que não serve para nada. Você sai de lá, não serve para nada, absolutamente nada. Aí o que os economistas passaram a dizer? A única coisa que, como eu digo hoje, não sei por que você estuda economia. A única coisa que um economista precisa dizer hoje é saber se as contas públicas estão em equilíbrio ou não. O que é uma simplificação absurda. Não é verdade que equilibrar o caixa do tesouro não é uma condição nem suficiente nem necessária para funcionar bem a política monetária e a política fiscal. Como já se sabia desde o início do século XX. Essa é a visão chamada visão do tesouro, the Treasury View na Inglaterra, criticada por Keynes, por vários outros, por Schumpeter, por tudo. Todo mundo sabe disso. Mas o que você precisa? Como a moeda é fiduciária, o governo não existe restrição técnica, ou seja, natural, à emissão pelo governo. Exatamente porque não existe restrição técnica, uma limitação técnica natural, essa restrição precisa ser construída institucionalmente, juridicamente. Como é que se organiza isso? Como é que se faz isso? Durante muito tempo você usou a ideia de que, olha, é a teoria quantitativa da moeda, o governo não pode emitir base. Foi desmistificado. Depois se diz, não, a dívida pública não pode superar um certo percentual do PIB. Foi totalmente desmistificado. Está aí o Japão com 230% de dívida do PIB, está os Estados Unidos com 120%, então o tal do 90% da Reinhardt e Rogoff foi desmistificado. Então, vou usar a palavra feia, arcabouço, qual é a estrutura institucional e legal que se deveria usar para isso? Política monetária e política fiscal é a mesma coisa. Quando o Banco Central gasta, isso é política fiscal. Quando o Banco Central paga juros, é isso que eu quero chegar, pagar juros é uma despesa fiscal. Então, quando o Banco Central sobe a taxa de juros, vamos pegar a dívida pública brasileira hoje, 80% do PIB, tem custado anualmente perto de 9% a 10% do PIB o serviço da dívida, o pagamento de juros da dívida. 9% a 10% do PIB ao ano. Que é todo o nosso déficit nominal, praticamente. Oi? Que é praticamente todo o nosso déficit nominal. Né? Porque o déficit primário é pequenininho, não, né? O déficit nominal exatamente. Agora, imagina, você tem... E como é possível, você dizer, se você tem uma taxa de juros real, você tem uma taxa de juros real hoje, tem 15% de taxa básica. Vamos botar para baixo, 14%, tá? Tem 14% de taxa básica. O país cresce, você tem 14,5%, o país cresce 3,5%. Então você tem 9% de juros real. É a mais alta taxa de juros real do mundo, taxa básica do mundo. Quanto cresce o país? Otimistamente. Desculpa, eu falei errado. Você tem 15% de juros. taxa básica, Você queria falar tem inflação. 5% de inflação, estou botando para cima. Você tem 10%. Agora, então você tem um juros real de 10%. O país cresce 3,5%, significa que a dívida cresce. Se não tiver déficit primário, nem superávit, a dívida cresce a 10% ao ano. E o PIB cresce a 3%. É óbvio que vai explodir. Olha, não precisa mais nada. Não precisa pensar muito. Não precisa pensar muito. Então, assim, quando você olha para isso, a primeira coisa, você fala assim, o que está errado? Está errado a taxa de juros. Mas não pode baixar a taxa de juros, porque baixar a taxa de juros,
a inflação explode. Já baixou para ver? Ela alguma vez ela baixou quando você subiu a taxa de juros? E esse, o que depois se chamou de perto de dominância fiscal, o mundo todo funciona sempre em dominância fiscal. A política de juros é uma política fiscal. Quando você aumenta a taxa de juros, os detentores de dívida pública, é outra coisa que as pessoas não adianta, eu já falei isso 1000 vezes, as pessoas depois esquecem. A dívida pública brasileira é uma dívida denominada em reais, detida essencialmente por brasileiros, 97% por brasileiros. Perfeito? Então, ela é uma dívida pública interna denominada em reais. Quando o governo paga esses 15% ao ano, ou 10% do PIB de juros, isso é uma transferência do Estado brasileiro para um setor privado brasileiro. Para quem? O setor privado brasileiro de pessoas que são superavitárias. Não é pessoas, instituições, o que for. Perfeito? Então, quando eu chamei isso de bolsa financista, eu sei que eu estou dando estou sendo um pouquinho demagógico, perfeito? Mas é exatamente isso. Isso é uma bolsa financista. Quem compra título público no Brasil e está no CDI, não é investidor, perfeito? É rentista. Eu chamei de bolsa rentista, aliás. É rentista, não é exatamente investidor. Então você está transferindo. E quando se diz, olha, a dívida pública é um ônus para as próximas gerações, como? A dívida pública é um ativo do setor privado brasileiro. É um ativo. Com um economista famoso, muito amigo meu, que esteve no Real, que eu discuti isso comigo, eu falei assim, cara, suponha que a gente conseguisse acabar com a dívida pública brasileira em 5 anos. Você teria empobrecido o setor privado brasileiro em 80% do PIB. Isso é a maior recessão do mundo que você vai provocar. Suponha que eu cancele a dívida pública brasileira. Acabou, não tem mais dívida pública. Quem é que mais perdeu? Foram as gerações futuras ou as gerações de hoje? Que estão igual, olha, foi uma recessão brutal. Brutal. Dívida pública é dívida do Estado com o setor privado. É óbvio que tem que ter uma proporção entre o ativo, teoricamente a dívida pública, inclusive, é o ativo sem risco do sistema financeiro de um país, de uma economia que tem uma moeda fiduciária. É óbvio que a dívida pública, comparada com a proporção dos demais ativos financeiros, que é um ativo financeiro do setor privado, com os demais ativos financeiros, tem que ter uma proporção. Se a dívida pública começar a ser 70% de todos os ativos financeiros do país, alguma coisa está profundamente errada. Mas a comparação de dívida pública com o fosse algo que você tem que pagar, que ameaça as próximas gerações, é uma estupidez. É uma transposição equivocada do conceito de quando você tem dívida externa. E o chamado problema da transferência, que foi analisado por Keynes a partir depois do Acordo de Versailles. Depois da Primeira Guerra, com a Alemanha, foi imposição, reparações de guerra da Alemanha, a Alemanha tinha que transferir recursos reais para fora para pagar reparações de guerra. Este problema é um problema muito sério. Então, quando um país tem que adquirir divisas, ou seja, tem que ter superávit e vendas posterior para pagar dívida externa, esse é um problema sério. Agora, quando o país tem dívida interna consigo mesmo, com seus próprio setor privado, então você está usando uma lógica que faz sentido de dívida externa, que exige transferência de recursos reais posterior para ser servido, com uma dívida que é interna, que é do Estado brasileiro com o setor privado brasileiro. Tudo está tão errado, tão equivocamente concebido, que agora, então, mas não adianta, porque como as pessoas aprenderam isso e repetem, nós somos todos que nem papagaio, que nem criança. Você gosta de ouvir a história que me contaram quando eu era criança. Se eu ouço outra, eu fico meio irritado, meio indignado, depois esqueço e volto na historinha do passado.